No vídeo de hoje eu vou dizer para você por que eu acredito que quando você enfrenta as realidades de cara, quando você enfrenta as realidades difíceis, quando você não fica procurando somente as facilidades, é aí, na minha opinião, que você cresce. Eu não vou te dizer somente de teorias. A teoria que eu sempre procuro dizer para você aqui é uma teoria que eu aplico na minha vida, que é a teoria do Viktor Frankl, que traz essa visão de enfrentamento das realidades, da visão transcendente, que é você abraçar uma causa maior, uma espiritualidade, viver uma espiritualidade profunda, se responsabilizar pelos seus atos. Isso é algo que para mim traz direção. Eu gosto de pensar assim para eu não ficar iludido com a realidade. Mas quando eu consigo olhar para a minha vida e perceber os fatos da minha vida, eu vou entendendo que o enfrentamento o tempo todo me foi exigente na vida. Eu estava me recordando sobre o ano de 2020. No ano de 2020, 19, 20 ali, foi essa questão da pandemia que aconteceu. A minha esposa tinha ficado grávida, ela ficou grávida de 20 para 21. Nosso filho nasceu dia 21, nosso último filho, terceiro, ele vai fazer 4 anos agora. Só que nesse meio tempo, aconteceu que ela ficou grávida e aconteceu da minha mãe ter ficado doente. Minha mãe veio passar um Natal aqui em casa e no dia 25, dia 26, minha mãe sentou no vaso e começou a ter uma hemorragia muito forte. E a gente não sabia o que era, estávamos eu, minha esposa, os nossos filhos, minhas irmãs e meus cunhados aqui. Minha mãe passando mal. E ali nós tivemos que levar ela para emergência e foi diagnosticada minha mãe com câncer. Aí nós começamos todo esse processo de fazer exames, de buscar o tratamento. Só que nesse tempo tinha a pandemia, né? Aconteceu a pandemia e minha esposa grávida. Isso de fato foi um episódio difícil e pesado. Quando eu conto isso para as pessoas falam assim: como é que você resistiu passar por essas coisas? De fato, se eu for procurar dizer aqui com todas as palavras, acertar nas palavras de como eu consegui passar por tudo isso, eu não vou ter as palavras certas, mas assim, alguns fatos, algumas realidades, eu consigo dizer para você. E aí, nesse percurso de dificuldade, eu fui percebendo que nenhuma das dificuldades enfrentadas eu recuei. Se você me perguntar assim, por que você não recuou? Você já tinha essa visão de que o enfrentamento poderia fazer de você uma pessoa mais forte? Eu não tinha essa visão. Eu só lembrava que, como eu gosto de viver uma vida profunda espiritualmente dizendo, eu fui desenvolvendo capacidade espiritual e comportamental para enfrentar todos os dias as realidades. Por quê? Porque todos os dias, praticamente, a minha esposa tinha um negócio em relação à gestação. É remédio, é consulta, é saber se ela está se sentindo bem, é saber se ela vai conseguir ficar bem diante das circunstâncias que a gente estava vivendo em relação à saúde da minha mãe. Aí, isso era uma coisa que todos os dias tinha uma coisa diferente. Aí tinha os nossos outros 2 filhos, pandemia. A minha mãe tendo que sair para fazer os exames, a minha mãe fazendo radioterapia, a minha mãe fazendo quimioterapia. A pandemia amedrontando todo mundo com essa questão de que se sair vai morrer. Tem que passar álcool, tem que passar não sei o que, tem que fazer isso, tem que fazer aquilo. Tudo isso gera em qualquer ser humano, como gerou em mim, gerou em você, eu acredito também, tensões, inseguranças, o que vai ser. Só que tinha todo esse cenário externo da pandemia, mas tinha esse cenário interno da minha família, da minha casa, e esse cenário interno da minha existência. Tudo que eu tinha que administrar sozinho, porque era eu, quando minha esposa tinha exame, era eu que levava. Quando minha mãe ia fazer os exames, era eu que levava. Quando minha mãe ia fazer os procedimentos de rádio e química, eu que levava. Tinha um primo meu que me ajudava de vez em quando com algumas coisas. O que eu pensava no meio dessas circunstâncias?
eu pensava assim, que tudo isso, aparentemente, está sendo muito difícil. Mas eu pensava, eu não tenho outra pessoa para colocar no meu lugar para fazer isso. As minhas irmãs e o meu pai em outra cidade, tendo que cada um dar conta da sua vida. E o tratamento que minha mãe estava fazendo aqui na minha cidade. Então, a pessoa que tinha que dar conta disso era eu. Eu até pedia parente, pedia primo, pedia tio, pedia tia. Como muitas pessoas são idosas e algumas até obesas, o que a pandemia trouxe? O obeso ele precisa ter cuidado, os idosos precisam ter cuidado. Se saírem, se pegar o vírus, vão morrer. Então, ainda mais para levar minha mãe para o hospital, sabendo que lá era um lugar de vírus, ninguém queria ir. Aí eu pensei assim, caramba, vamos embora assumir isso. Só que não era só usar essa palavra assumir que a chave ia virar. Eu precisava, no dia a dia, tomar decisões. Eu ia dormir depois de todo mundo. Eu me lembro que todos os dias eu ia dormir depois de todo mundo. A minha esposa ia dormir, os nossos outros 2 filhos eu botava para dormir, minha mãe ia dormir. Depois que eu via que todo mundo estava dormindo, eu ia dormir. Ainda tinha dias que eu não ia dormir, porque era o momento que eu tinha para treinar, porque o meu dia era muito corrido. Eu saía de casa, eu que saía para comprar as coisas, eu que saía para trabalhar, eu que saía para fazer todas as realidades. Ainda tinha que chegar em casa, tinha aquela questão de trocar de roupa, tomar banho antes de falar com todo mundo, porque é ali que você eliminava o vírus, né? Esse terror que a gente ficou. Mas todos os dias que eu ia dormir depois deles, eu pensava assim, amanhã eu vou precisar enfrentar isso ou quase tudo, ou um pouco a mais do que isso. E tudo sozinho. Vou continuar tentando, porque eu penso assim, que eu não poderia ser arrogante, prepotente e achar que eu não precisava de ninguém. Eu sempre, todos os dias, procurava contar com as pessoas que me viam à cabeça. Tentava o contato, às vezes a pessoa respondia, às vezes não respondia, às vezes podia, às vezes não podia. Então o que você vai fazer? Você vai. Então eu fiquei me desdobrando. Isso tudo exigiu de mim o quê? Enfrentar. Isso tudo exigiu de mim o quê? Atitude. Isso tudo exigiu de mim de quê? Exigiu de mim o quê? Profundidade no meu ser para que eu não me acomodasse com a realidade. Se você for parar para pensar, você pode dizer assim, caramba, era uma realidade dura. Era uma realidade que talvez se fosse uma outra pessoa, hoje não encontraria mais perspectiva de vida. Hoje poderia estar se lamentando, ou até nas circunstâncias que eu vivi naquele tempo, poderia estar se lamentando. Eu não vou dizer para você que em muitos momentos a fraqueza bateu, a inadequação, o sentimento de inadequação, como que eu vou conseguir suportar isso? Como que eu vou conseguir ir até o final? Será que se eu morrer, né? Se eu pegar o vírus e morrer? E se eu trouxer o vírus para casa, que é minha esposa com a imunidade baixa, a minha mãe com a imunidade baixa? Sabe, toda essa tensão, eu tirei várias lições sobre isso. E essas lições, elas servem para mim até o dia de hoje. Hoje eu consigo entender o que é passar por uma dificuldade. Eu estou narrando essa dificuldade para você, mas que você deve ter enfrentado outras dificuldades. Ainda no meio do percurso, a minha mãe recebeu alta, depois o câncer voltou em outra região do corpo da minha mãe, nisso o meu filho já tinha nascido. A minha esposa viveu várias questões psicológicas, né, que foram coisas dificílimas, porque era ela quem ficava em casa com a minha mãe quando eu saía. Tiveram dias dela me ligar e falar assim, sua mãe tá passando mal, eu tinha que voltar correndo para casa. Os meus outros 2 filhos acompanhando isso. O meu outro filho que tinha nascido, toda a tensão da casa. Então você imagina assim, hoje eu conto isso dessa maneira, até leve, mas no dia a dia não foi nada leve. Por mais que eu não expressasse reclamação, eu não expressava um semblante de tristeza, porque eu sabia que aquilo ali iria passar, de uma maneira positiva ou negativa. A maneira positiva, o olhar de maneira positiva, o olhar com entusiasmo, o contar uma história para mim mesmo, fazer autoanálise, buscar ter uma percepção de esperança nas circunstâncias, me fez bem. Só que eu me deparava com a realidade, eu não fugia da realidade.
Como que eu consegui enfrentar não fugindo da realidade? Como que eu consegui vencer não fugindo da realidade? Por mais que eu contasse para mim coisas positivas, eu sabia que os meus pés precisavam estar no chão para que cada dia eu enfrentasse as realidades e vencesse. Hoje, olhando para trás, olhando para 4, 5 anos atrás, eu consigo me perceber um homem completamente melhor, um homem completamente diferente. Um homem que hoje, quando as dificuldades elas aparecem, eu sei que eu estou treinado para enfrentar outras. E esse treinamento não significa que eu não seja limitado. Esse treinamento não significa que eu não possa titubear, que eu não vá, em alguns momentos, querer voltar atrás, porque eu sou ser humano. Mas como que hoje eu consigo perceber o que uma dificuldade me traz? Como eu hoje consigo perceber a beleza de ser testado na dificuldade? Quando a gente olha para a dificuldade somente como algo ruim, a gente não extrai ensinamentos. Se você me perguntar assim, então você procura dificuldade? Não é que eu procure dificuldade. Mas eu sei que eu preciso, hora ou outra, fazer isso aqui, ó. Me movimentar. Hora ou outra eu preciso procurar, ao invés de sentar numa poltrona que tenha conforto, eu sentar numa cadeira mais dura. Ao invés de eu procurar usar uma camisa que seja mais fresca, eu usar uma camisa que me esquente um pouquinho mais. Ao invés de eu, nos momentos que eu acordo pela madrugada para dar suporte à minha esposa, dar suporte aos meus filhos, no momento que eu não quero gravar um vídeo, no momento que eu não quero trazer um conteúdo, eu fazer essas coisas, porque isso me treina em pequenas dificuldades para que eu enfrente as dificuldades maiores. Como que hoje eu consigo no meu dia a dia entender que se eu estou diante de um prédio que eu preciso subir, ao invés de eu subir pelo elevador, subir pela escada, é difícil? É. Mas me mata? Não. Mas me treina? Sim. Me faz entender que essas dificuldades pequenas do dia a dia, são elas que me forjam, me preparam para que eu esteja forte para o enfrentamento das outras dificuldades. Quando eu passo na rua e olho uma mulher bonita, por exemplo, né? Aqui se tratando de afetividade, da sexualidade, eu olho, bato de frente dessa mulher, mas necessariamente eu tenho que olhar para trás? Não, eu hoje preciso me respeitar, respeitar a condição que eu estou hoje de casado e entender que estar diante de uma mulher bonita não significa que eu precise desejar essa mulher bonita. Olhar para uma mulher bonita não significa que eu preciso estar olhando para trás, cedendo a minha inclinação, cedendo às minhas más inclinações. E isso é exigente para mim. Quando a minha esposa pede para dar um banho numa criança, quando eu chego cansado em casa, vindo de alguma realidade, eu preciso encarar aquilo como uma dificuldade, sim, mas sendo enfrentada com tranquilidade para que eu seja treinado diante daquilo que a vida está me apresentando naquele momento. É assim que o enfrentamento me faz criar calo, e esse calo me prepara para resistir às fraquezas da vida. Eu não sei se eu posso dizer fraqueza, mas a busca pelo conforto. O conforto, ele não vai trazer essa visão do que é ser forjado nas circunstâncias. Quando eu trago a visão de Viktor Frankl, que no campo de concentração ele conseguiu encontrar sentido em meio às possibilidades da perda da vida, em meio às possibilidades de ser sacrificado, em meio às possibilidades de não voltar mais a respirar a vida, eu olho para as minhas circunstâncias. Eu trago a visão para você de que o que você está passando hoje, seja a nível exterior ou interior, seja a nível psicológico ou espiritual, seja a nível individual ou familiar ou coletivo, é possível de ser vencido, mesmo que você não consiga entender o fim. Existe um mistério no fim.
Existe um mistério no que ainda está por vir. Esse mistério do que está por vir, ele precisa ser encarado de uma maneira que o hoje ele seja vivido intensamente, para que essa intensidade te forge para aquilo que você ainda não conseguiu palpar, tocar. Pode ser que você esteja com uma esperança negativa, né? Esperando algo que é negativo. Mas por que só esperar o que é negativo? E falando nessa esperança do que é negativo, você esperar somente o que é negativo, eu me recordei que agora que ontem eu encontrei um rapaz no supermercado e a gente começou a conversar sobre família, sobre filhos. E ele falou assim, trouxe assim para mim: Fred, eu já passei por uma grande dificuldade com a minha família, minha esposa e os nossos filhos. Foi quando um dos meus filhos foi para a UTI e a gente não sabia o que iria acontecer. Aí eu ouvi, esperei ele falar aquilo, eu falei assim, cara, mas olha só. Essa questão é uma realidade. Você viveu isso há quantos anos atrás? Tantos anos. Hoje você está vivendo isso? Ele falou assim, não. Você sabe o que você vai viver daqui a um tempo? Ele falou assim, não. Então você consegue entender que você pensar que amanhã ou daqui a um tempo você vai passar por dificuldades semelhantes. Você pensar dessa forma é uma tensão de algo que não existe, que não é palpável, isso não existe. Você concorda, eu fui fazendo perguntas para ele, você concorda que o fato de você estar pensando lá na frente, você não vive o hoje e deixa de desfrutar a beleza que é a sua família, deixa de desfrutar a beleza que é a sua vida, e até passear, e até desfrutar? Ele falou assim, realmente isso me pega, Então, eu converso isso com você, falando para ele, porque isso às vezes passa também na minha cabeça, mas logo eu penso que não, o hoje é o quê? Quais são as circunstâncias? O que eu estou vivendo agora? A dificuldade está aqui? Não, hoje eu preciso desfrutar daquilo que a vida está me apresentando, para que quando a dificuldade vier, aí sim eu vou viver a realidade do que ainda está por vir. Mas se isso não acontecer, você vai ficar sofrendo, eu vou ficar sofrendo, as pessoas que sofrem por antecipação vão ficar sofrendo e não viverão a realidade presente. Quando você tiver uma dificuldade, quando eu tiver uma dificuldade, aí sim você vive a dificuldade. Mas enquanto não existe a dificuldade, você precisa sim estar atento para não fugir das circunstâncias que te forjam para quando vir uma dificuldade. Não é que isso é você esperando uma dificuldade, não, mas é você se treinando para que se algo desagradável aparecer, você já tenha passado pela forja do dia a dia, pelas pequenas forjas. Por que muitas pessoas às vezes se desesperam quando algo ruim acontece? Porque não treinou, não se aplicou em coisas pequenas. Quando você, por exemplo, quer viver numa profundidade, numa vida de oração, por exemplo. Quando você quer viver uma dificuldade, ou você deixa de viver uma dificuldade que é em relação aos estudos, que você precisa ler um livro, que você precisa ler 5 páginas por dia, 2 páginas por dia, e você procrastina, você deixa aquilo para depois. Quando você deixa de viver, por exemplo, um ficar calado ou calada diante de algo que é desagradável e você falar depois para você falar com mais equilíbrio. Quando você deixa de viver essa coisa e você só quer viver por impulso ou só pelos prazeres, você acaba deixando de treinar o seu corpo, treinar as suas vontades, para que nos próximos episódios da vida você esteja preparado. A pessoa que vive só por impulso, ou a pessoa que só vive só buscando os prazeres, só vive buscando as satisfações da vida e não se treina nas circunstâncias que são às vezes um pouco mais difíceis, e eu não estou falando da dificuldade que eu vivi há 4, 5 anos atrás, eu estou falando das pequenas dificuldades. Às vezes na sua alimentação, às vezes você fazer um treino, às vezes você tirar o seu corpo da zona de conforto. Essas pequenas dificuldades, elas não são ruins.
Talvez o que passaram para você de dificuldade é que a dificuldade é ruim, é que eu não posso passar por dificuldade. Passaram uma imagem de dificuldade para você que não é a real situação de uma dificuldade. Por que as pessoas hoje não querem mais enfrentar as dificuldades familiares, as dificuldades no trabalho, as dificuldades pessoais, o crescimento que às vezes é duro? Por quê? Porque passar por dificuldade é ruim. Por que as pessoas hoje não conseguem parar diante de coisas que exigem mais uma duração? Por exemplo, está num vídeo desse de 20 minutos, está procurando se aplicar num livro que às vezes é mais grossinho, ou então se aplicar num relacionamento que você precisa construir no outro algo melhor. Você só quer construir em você, ou você quer que a pessoa mude de uma hora para outra, você não quer esperar o processo. Porque quando você não se permite passar por essas coisas, você não cresce. Não é que você não cresça, mas a dificuldade é aumentada quando a pessoa não quer passar por dificuldade. Porque é no período das dificuldades que você é forjado, você é treinado, você é preparado ou preparada para se tornar uma pessoa melhor. E pensar nesse processo, de fato, não traz esse retorno imediato. Se não traz retorno imediato, eu vou procurar aquilo que é imediato. E geralmente aquilo que é imediato não traz uma transformação sólida, ou não traz um resultado sólido. Às vezes você vai precisar esperar um pouco até o seu processo, se respeitar, para que você consiga desfrutar de algo mais duradouro. Ah, mas Fred, a minha vida, eu não sei o futuro. Sim, eu também não sei o futuro da minha vida. Mas o que eu posso construir hoje para ter uma vida mais sólida? Eu tenho hoje. A gente não tem que fugir das circunstâncias. Pisar no chão, tá? Pisa no chão. Pisa no chão da sua casa aí. Pisa no chão do seu celular, sei lá onde você tá aí. Pisa no chão. Isso, a realidade, qual é? É essa. A sua realidade hoje é essa? Então, enfrente a realidade. Enfrente a realidade. Enfrentou a realidade? O que está por vir você não sabe. Mas o que você pode construir hoje para ser uma pessoa melhor amanhã? Amanhã não tem como você trazer para hoje. O que tem é o hoje para você se preparar para amanhã. É uma reflexão, né? É uma coisa que eu gostaria de compartilhar com você. E fique focado nessa questão do crescer na dificuldade, para que você não fuja das dificuldades em frente. Às vezes até uma conversa com alguém que você precisa ter mais difícil, comece falando de você. Comece falando do que você sente. Comece falando da sua visão de vida. Comece falando de como você enxergou aquela situação desagradável. E talvez você pode iniciar com perdão, iniciar reconhecendo que você falhou em algumas coisas e que você precisava voltar ali para poder resolver. E voltando para resolver, você pode perguntar à pessoa, poxa, o que você acha disso? E não afirmando e exigindo da pessoa. Só existe uma pessoa que você pode exigir. É de você. Eu só posso exigir de mim. Eu não tenho como exigir do outro, porque o outro é um mundo dele. E o meu mundo é diferente. Então que você resolva, talvez nesse vídeo, pensar sobre o seu mundo e resolver as coisas do seu mundo e se preparar dentro das dificuldades para aquilo que está por vir. Eu gosto de uma frase, né? Cada um toma conta da sua vida. Se você fizer isso com carinho por você, e com carinho que eu digo, não é ficar só passando a mão na sua cabeça não, mas com carinho para você resolver as suas questões e não transferir para ninguém aquilo que só você pode fazer. Grande abraço para você e até o próximo. Valeu, tchau, tchau.